A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, quero compartilhar um pouco da porção da palavra do Senhor aqui nesta noite, que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Queridos irmãos, o que poderemos extrair dessa mensagem? Primeiro, o que eu identifiquei aqui no versículo 1, essa mulher, ela chega para Eliseu e ela diz: Eliseu, o meu marido, que era o teu servo, que era o teu discípulo, era temente a Deus. O que eu entendo, o que Deus me mostrou aqui nessa passagem, é que essa mulher, ela deu testemunho que o marido era discípulo de Eliseu, deu testemunho que o marido era servo, e essa mulher testemunhou que o seu marido era um homem temente ao Senhor. O que é que eu aprendo aqui nessa passagem? É que para que nós tenhamos uma vida bem sucedida, nós precisamos de dar testemunho para que as pessoas vejam em nós o verdadeiro cristão, um cristão genuíno. É importante que os irmãos, eles fiquem atentos, porque Deus, ele observa muito bem o testemunho. Exemplo, Enoque, ele deu um bom testemunho. E a palavra do Senhor mostra que Enoque estava ali, em meio ali à corrupção, muitas pessoas naquela época se corrompendo, mas Enoque, ele deu um testemunho. E o que aconteceu com Enoque? Que Deus, ele pega Enoque e leva para ele, e separou para ele. Deus, ele trabalha desta forma. Exemplo também, nós poderemos ver aqui no livro de Atos, capítulo 13, versículo 22. Deus, ele deu testemunho, não foi o homem, deu o testemunho, que Davi era um homem segundo o seu coração. Quando nós conhecemos a vida de Davi, vê que Davi, ele teve seus altos e baixos. Davi, em algum momento da sua vida, ele relativizou tudo. Mas neste momento, quando Davi se arrepende, podemos ver ali no Salmo 51, o que Davi mostra é um verdadeiro arrependimento. E Deus olha ali para Davi e vê no coração, porque Deus, ele não está preocupado com o resultado que o homem possa apresentar. Deus, ele se preocupa com a intenção do coração do homem. E naquele momento ele viu um coração quebrantado, um coração arrependido. E Deus, ele chega a declarar, isso é a declaração não de um delegado, não é a declaração de uma pessoa comum. Essa declaração, ela vem de Deus Todo-Poderoso, que Davi era um homem segundo o seu coração. Primeiro ponto, nós precisamos dar testemunho. Observamos que também em Atos capítulo 15, versículo 8 de 6 a 8, Deus elegeu Pedro para pregar para o gentio. Um homem, Pedro, muito temperamental, um homem que muitas vezes ele não perdia o controle, mas chegou um momento da vida de Pedro que Pedro, ele mudou de vida. E Deus, ele sempre está preocupado, ele está olhando para o homem e ele espera do homem a mudança. Pedro mudou de vida, e a palavra do Senhor diz que Deus separa Pedro. E qual foi o final de Pedro? Pedro teve uma casa na praia? Pedro teve uma fazenda? Não, simplesmente aquele homem, ele deu a vida dele pelo Evangelho. E Deus está à procura de homens e mulheres que dê testemunho. Segundo ponto, precisamos ser transparentes. Lá também em 2 Reis, capítulo 4, versículo 2, a mulher responde a Eliseu: como poderei ajudar-te? Disse-me, o que tens em casa? Você vê um exemplo de transparência. Jesus, lá em Marcos capítulo 10, versículo 51, aquele momento Jesus se encontrou com aquele cego de Jericó e perguntou para aquele cego: o que é que tu queres? Talvez, se fosse no dia de hoje, aquele cego poderia até dizer: eu quero uma casa na praia, eu quero uma fazenda, eu quero fazer uma viagem. Mas aquele cego sabia que era a única oportunidade que ele tinha na vida. E aquele cego disse para Jesus, disse assim: Jesus, eu quero ver. Naquele momento Jesus disse: a tua fé, ela te curou. Vimos também outro exemplo de transparência, Isaías capítulo 6. Isaías era um homem ali que estava na igreja, era um homem que estava ali diante da família real.
Mas chega um momento que Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías ele traz suas pregações condenatórias. Isaías ele fala: ai de vós. Por 6 vezes Isaías ele começa a trazer suas pregações condenatórias. Ai de vós, ai de vós. Mas a palavra do Senhor ela nos mostra quando Isaías entra ali num templo, que ele se depara com o Senhor, que ele se depara com o Senhor Todo-Poderoso. Ele mudou sua retórica. Ele deixou de dizer ai de vós, e ele passou a dizer assim: ai de mim. Isaías, ele faz uma retrospectiva da sua vida. Ele olha para o seu interior, olha para a sua vida, e ele vê que verdadeiramente ele não está em condição de dizer ai de vós. Ele passa a dizer ai de mim. Aí é nesse momento que o Senhor ele entra com sua mão de poder e faz uma restauração na vida de Isaías. Estava ali Deus Todo-Poderoso. Um anjo vai, pega com Atenaz, ele pega uma brasa viva no altar e queima no lugar aonde habitava ali o pecado. Isaías deixou de dizer ai de vós e passou a dizer ai de mim. E naquele dia, a partir daquele dia de Isaías capítulo 6, aquele homem deixou de ser homem comum e passou a ser um homem diferenciado, porque na vida de Isaías, no coração de Isaías, havia uma transparência. Isaías entendeu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios, e Deus purificou ali o pecado de Isaías. Isaías saiu de um homem comum e passou a ser o profeta messiânico. Foi o maior profeta que anunciou a vida do Messias. É esse homem que é transparente, e Deus ele muda toda a história. Eu sou o pastor Walter, pastor da igreja do Nazareno aqui em Petrolina. A sua família é nossa prioridade. Deus abençoe.